Se tem uma coisa que Mais Que Especiais ensina pra gente, é que a vida muda de rota, mas nunca perde a doçura. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é cercado de desinformação e pouquíssima informação confiável. A vida de uma criança com diabetes tipo 1, porque ele é constantemente confundido com tipo 2, né? Uma criança com diabetes tipo 1, ela começa o dia com picadas, cálculos antes de cada refeição, dose exata de insulina, e isso afeta tudo: o raciocínio, o comportamento, a rotina na escola e até o convívio social. Mas o grande pesadelo tá, principalmente para as mães e agora para mim como esposa, nas noites. As hipoglicemias noturnas, elas podem ser silenciosas. A criança pode ter uma queda brusca de glicemia e simplesmente não acordar. E é claro que hoje, para esse episódio, eu não poderia deixar de convidar o meu amor, meu marido, que convive com glicemia, com diabetes há 18 anos. E hoje ele vai dividir aqui comigo, ele vai ser o meu co-host, o segundo apresentador. Eu tô muito feliz em receber. Obrigada, amor. É um assunto que a gente já queria trazer no Mais Que Especiais há muito tempo, né? Porque é super importante e falta informação. Então, agora pro segundo bloco, eu vou apresentar os nossos convidados. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Que Especiais. Antes da gente começar e eu apresentar meus convidados, eu quero te convidar a curtir, a compartilhar, dar um like e se inscrever no canal, porque assim a gente consegue espalhar a informação certa, que é o que a gente está aqui para fazer aqui hoje. Hoje a gente trata de um assunto que eu vivo, depois que eu conheci o Matheus, eu vivo diariamente com ele. Era um assunto completamente desconhecido para mim e hoje faz parte da minha realidade, e eu convido aqui hoje. Hoje eu recebo, tô nervosa, a Kellen, que é a mãe da Sâmia. A Sâmia tem 5 anos, me corrija se eu estiver errada. A Sâmia tem 5 anos e convive com diabetes há 2 anos e 7 meses, certo? E aqui a Gislaine, que é mãe da Esté, que a Esté tem 12 anos e convive com diabetes há 2 anos, certo? Eu vou abrir um espaço para vocês falarem um pouquinho. Rapidinho, antes da gente abrir o episódio, eu estava explicando a girafinha. Explica pro pessoal de casa. A girafinha é o Alfred. Ele é o mascote da farmácia da Sete, né? Uma farmácia que vende insumos. E o Alfred também tem o diabetes tipo 1. E ele tem o sensor, eu achei tudo. Com sensor assim. Olha aí, o Alfred usa o sensor, né? Pra ele ver a glicemia dele. Muito lindo. Gente, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, falando desse assunto tão importante e que ainda é pouco conhecido, mas eu acredito que esse seja o objetivo do Mais Que Especial: a gente contar a história de mães atípicas, de crianças atípicas e falar. Eu ouvi até um programa que eu ouço e que eu gosto muito, que é o da Natália, que é o Voz das Mães. Ela fala que diagnóstico não é destino. Então, vocês não estão destinadas por conta de um diagnóstico, que tem como viver uma vida normal. Embora muitas pessoas achem que não, eu, antes de conhecer o Matheus, achava que não também. E a gente vai falar sobre isso, desvendar também muitos mitos que eu achava, principalmente daquela: mas tu não é diabético, por que tu tá comendo açúcar? Eu falei isso pro Matheus e ele se estressava muito. Então a gente vai conversar. E já falando com vocês, claro que eu não poderia apresentar esse episódio sem o Matheus, que vive o diabetes há 18 anos. É claro que ele ia estar comigo dividindo essa entrevista, esse papo. Vem cá, amor. Tá aparecendo? Dá um oizinho aqui. Ele não tá aqui com a gente na abertura porque falta um pouquinho de espaço, mas a gente vai se organizar e aí a gente volta e ele que vai conduzir essa conversa. Voltando, nós nos organizamos por aqui e eu quero começar perguntando como que vocês descobriram, qual foi esse primeiro, como que vocês desconfiaram, como que foi receber esse diagnóstico do diabetes? Kathleen começa que foi primeiro o diagnóstico. Foi um pouco assustador, né? Lógico que a gente nunca imagina o que é quando o seu filho está ali passando mal. Mas a Sâmia passou uma semana assim, fazendo muito xixi, muita sede, pedindo várias vezes a comida, né, algo para comer. E aquilo eu achava que era tolice. Aí quando chegou assim, mais ou menos no 8º dia, ela passou mal, vomitou bastante. E ela era gordinha. E ela ficou magra assim dentro de uma semana. E aí eu levei ela, quando ela passou mal, eu levei ela no hospital. Quando eu cheguei lá, fui para triagem, eu falei os sintomas e o enfermeiro já foi logo furando o dedo dela. E eu fiquei sem entender, por que ele está furando o dedo dela? E aí quando ele viu, já estava quase 600. Aí a gente correu para a emergência. Lá ela desfaleceu de tanto a gente procurar, a enfermeira procurar a veia dela. Aí de lá ela já foi
para o centro cirúrgico, do centro cirúrgico ela foi para UTI, né? Então foi bem difícil. Mas, desculpa, amor. Ela foi no centro cirúrgico por conta do acesso. Que não conseguiu, aí conseguiam, né? Aí elas foram colocar o acesso lá. Mas na tua cabeça, em algum momento, passou diabetes com os sintomas ou nunca? Nunca. Quando a médica chegou e disse assim, mãezinha, a sua filha tem diabetes tipo 1. E eu fiquei parada, isso, sem né? entender. Na minha cabeça veio, diabetes tipo 2, que é o que todo mundo conhece, Mas tu né? sabia que tinha o tipo 1 e o tipo 2? Não sabia. Não sabia. E aí eu fiquei parada, olhando para minha filha ali desfalecida, que eles estavam organizando para levar ela. E aí, depois que levaram ela, que eu liguei pro meu marido, e aí que parece que a ficha veio caindo assim, eu queria abrir um buraco e cair dentro. Mas naquele momento, nem a gente ouvindo assim, que a sua filha tem diabetes tipo 1, tu fica em êxtase, sem saber o que falar, o que pensar e o que fazer, né? Então vem um turbilhão de coisas na tua cabeça, no teu coração, vendo... Naquele momento eu só queria tirar minha filha dali, só queria dizer assim, não, isso não está acontecendo com ela. E contigo, como foi? Com vocês, né? Acho que a própria Esté pode falar. Era o início do ano passado e eu tava na escola, como eu sempre fiquei com minhas amigas conversando, só que diferente como foi minha mãe, um dia antes eu já tava com sintomas também. Eu tava bebendo muita água e aconteceu uma coisa que nunca, porque quando eu vou dormir, eu durmo a noite inteira. Eu não sou que nem minha mãe que fica acordando a noite toda. E eu comecei a acordar à noite, comecei, a acordar pra ir no banheiro, beber água, e isso nunca aconteceu. Então, meus pais já estavam meio que desconfiando. Quando eu tava na escola, eu tava sentindo um estresse gigantesco, tanto que eu não tava suportando, minhas amigas virem falar comigo. Então, eu comecei a ter um estresse gigantesco, e aí eu fui levada pra coordenação, chamaram meus pais e a gente foi pro hospital. Quando a gente foi pro hospital, a minha mãe já tava pensando no carro que isso podia ser diabetes, né? Só que acho que ela não queria falar pra mim, porque pra me assustar. Já era uma realidade pra ti? Já. Quando a gente chegou no hospital, o médico fez o exame de glicemia, tava 481, e aí eles logo foram pro processo de internação e a gente passou uns dias na UTI e depois a gente foi pro quarto, onde eu fiquei por uma semana antes de voltar pra escola. E você quer contar como foi? Antes, peraí, rapidinho que eu ia fazer a pergunta. E pra ti como mãe, no lugar de mãe, como que foi? Como ela falou, né? Eu pesquisei os sintomas, coloquei os sintomas, né, na internet, a mãe do Google, né? Quem nunca foi mãe do Google não me julga. Coloquei lá os sintomas e aí veio o diabetes tipo 1. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá, tomara que não seja, mas se for, né, eu pedi que Deus me preparasse para aquele momento, né? E aí, quando a gente chegou no pronto-socorro, eu falei sintomas pra médica, e aí ela falou, mãe, isso parece diabetes. Aí eu falei, eu tô ciente. Aí vamos fazer os exames e realmente constatou, né? Então, como a Kellen falou, né? Esse momento é como se o mundo parasse, né? Parou. E aí você fica você faz o que estão mandando você fazer, né? O médico manda fazer isso, manda fazer aquilo, aplica ali, né? Vai ficar internada, ficamos uma semana internada, ela ficou 2 dias na UTI e o restante ficou no quarto de observação para fazer ajuste de insulina, né? Ver a alimentação direitinho. Mas ali, naquele momento, você tá... eu digo que eu fiquei anestesiada. Eu fiquei assim, as pessoas... Em nenhum momento eu não consegui me desesperar. Eu fiquei assim, olha, a gente vai fazer isso assim, ok, vamos fazer assim, ok. Eu só dizia assim, ok, vamos fazer. Nesse momento a gente ativa o modo racional, né? Isso, a gente fica automático, né? Então, pra mim tava tudo ok. Eles estavam fazendo, tava dando certo, ela tava se recuperando, então fiquei um bom tempo assim nesse modo automático. Até realmente cair a ficha e entender o que estava acontecendo. Eu admiro essas mães, mãe do Google, né? Tem uns que tem um gatilho assim, eu vou pesquisar. Eu não tenho isso e nem tive no momento e durante um bom tempo, sabe? Até encontrar outras mães para nos dar suporte, faz isso, faz aquilo. Eu não tenho esse... Até porque falta informação de qualidade, né? Até pesquisando o que a gente poderia falar cuidado, da forma correta. A informação, ela ainda é pequena, né? Muito. Para a realidade que vocês vivem, Muito. o que eu convivo com ele, assim, ainda é pouco falado.
Agora eu passo pra você, minha vida. Então, você falou essa questão do Google, né? Então, 18 anos atrás, a gente ainda não tinha muito essa opção, né? Não tinha essa opção de procurar no Google. Então, meu diagnóstico, ele foi através de... Não cheguei a ter sintomas, não cheguei a ficar internado de primeira. Minha mãe notava que eu estava com algumas feridinhas na perna, que estavam demorando para cicatrizar. E aí, por sempre fazer exame de rotina desde sempre, a gente sempre fez acompanhamento com o pediatra, ela solicitou, a gente fez um hemograma. E aí, nesse primeiro hemograma, veio a glicemia 180 alguma coisa. Ela acreditou que fosse erro, e aí a gente repetiu, 240 e pouco. Aí foi quando a gente passou com endócrino. Nesse primeiro momento, uma coisa que eu ia até perguntar de vocês, como que foi a questão da humanização nessa parte do diagnóstico, porque na minha vez, a gente não teve muita humanização. Então a gente passou por diversos profissionais atuando de uma forma muito fria, que para mim, assim, eu estava com 12 anos, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas para minha mãe, eu notava o impacto que foi devastador para ela, né? Então, minha mãe, beijo mãe, ela sempre assiste os episódios, ela queria ter vindo hoje também para acompanhar, mas para ela eu noto que foi muito mais difícil do que foi para mim. Em muitos momentos eu tive que tranquilizá-la, mas, por exemplo, até hoje ela nunca conseguiu aplicar a insulina em mim. Eu sempre, desde o início, sempre eu que tomei a iniciativa, eu que fiz os cálculos todos. E até hoje ela sofre falando sobre isso, mas foi um diagnóstico que para ela foi muito mais difícil do que para mim. Eu, em momento algum da minha vida, eu cheguei a reclamar do meu diagnóstico. Eu nunca cheguei a reclamar, a questionar. O diabetes, apesar de ele ser um diagnóstico que a gente ainda não trabalha, ainda não tem uma cura, ele apesar de ser uma doença extremamente difícil de você cuidar, é uma doença que você consegue conviver e você consegue, às vezes, até prevenir o aparecimento de outras pela necessidade de você se cuidar, pela necessidade de você ter que buscar a saúde, né? Então, é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo que ele é extremamente difícil, ele também possibilita você viver uma vida mais saudável. Sim. E se afastar de outros diagnósticos. Isso. Então, é muito interessante. Mas eu queria saber realmente essa questão da humanização, como que foi para vocês, assim, se teve esse impacto realmente, se ele foi de uma forma mais serena ou se ele realmente foi, como você falou, eu já tive que tomar a frente e ir resolvendo, porque muitas vezes, como a gente fala, a gente chega num caso já mais extremo, que foi o caso de vocês, já estava com a glicemia muito alterada, né? Então eu queria saber como que foi para vocês essa questão da humanização, que é muito importante de falar também. Isso. Eu vou falar um pouquinho a Gi fala. Como você falou, no seu tempo é diferente do tempo que a gente está hoje. Sim. Então foi mais fácil, porque hoje tem pessoas que a gente mais qualificada, pouquíssimas, mas temos aqui no Amazonas, né? Então isso facilitou. Quando eu estava dentro do hospital, lá dentro não tinha o endócrino. O que fizeram? Me levaram até uma unidade do CAIC, onde tinha. Vocês estavam no Hospital da Criança. Isso, aham. E aí me levaram até a doutora Júlia. E aí ela é uma das mais faladas dentro do... Se quiser deixar o arroba, dentro de Manaus, de casa, isso, doutora Júlia. Endócrina... Acho que doutora Júlia, desculpa, doutora Júlia, mas... a gente vai procurar isso, e colocar certinho, o editor resolve. Né? Sempre falavam da doutora Júlia, da doutora Marcela e da doutora Liana, né? Eu acho que é doutora Liana. Então, eu sempre ouvi falar dessas três lá dentro do hospital. E aí, quando me levaram para outra unidade, para exatamente com uma delas, que foi a doutora Júlia. E a gente até hoje. Então, assim, são doutoras que estudam sobre o diabetes, coisas que eu já ouvi falar, como você mesmo, anos atrás, não tinha. Não tinha, então acho que era mais difícil, né? E hoje, eu particularmente tive esse acesso e para mim foi extremamente especial encontrar uma doutora, porque dentro da nossa comunidade, ontem mesmo a gente teve um episódio de uma criança que foi diagnosticada, ela tem 1 ano e 3 meses, e ela estava sendo consultada com uma pediatra numa unidade, e a pediatra simplesmente não encaminhou ela para o endócrino. Então ela eu até
fiquei ruim um pouco quando eu soube disso, sabe? E é um perigo muito maior, né? Porque você pensa numa criança de 1 ano e 3 meses, que qualquer alteração de peso faz uma E diferença sabe muito quanto a grande. glicemia dela ontem estava? 562. E também a questão da dosagem da insulina, né? Sim. Que aí cada unidade ela vai fazer uma diferença muito E ela grande. ela não estava usando a insulina correta. Aham. Então a gente E ainda fica... tem isso, né? Essa semana aconteceu, não foi, amor? Ele comprou uma que... Não, eu tô conseguindo... Nossa. Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque eu tô dividindo aqui a entrevista também. Tem uma outra comigo. Essa semana aconteceu a mesma coisa. Ele... Acho que... Tu comprou insulina errado? O que foi que O que aconteceu? acontece? Logo quando eu tive o diagnóstico, no hospital eles sempre usavam aquela regular. Isso. Aquela regular. NPH e regular. E aí, assim, essa insulina demora horas para agir. Realmente, ela é uma das primeiras, assim, então, obviamente, ela tem insulinas muito melhores. Eu consegui me adaptar muito bem com a Humalog ultra rápida, que é a que eu uso até hoje. A minha também. E eu uso a basal, eu uso na maioria das vezes a Tresiba. Depende da disponibilidade, ou Tresiba ou Alantos. Só que a Alantos. Tresiba também funciona muito melhor. Sim. E aí esses dias tinha acabado a minha Humalog, eu fui na farmácia comprar, tava precisando, aí não tinha, aí tinha só a Fiasp. Não sei se vocês já usaram a Fiasp, a Não. Pidra. Não usei. Ela, teoricamente, ela tem um início de ação mais rápido, mas comigo eu não sei o que acontece, ela não funciona. E o celular Parece que eu tô todo tempo injetando apitando. soro. Isso acontece. E eu não me adapto a ela. E foi essa questão que a gente teve essa semana, inclusive, assim. E como que é a questão pra chegar definitivo? Porque o que pode funcionar pra ti, pode não funcionar Sim, pra com Esté, pra certeza. Sâmia. Pode- Como que chega nesse teste? Pode funcionar... Porque organismos são diferentes, né? Para mim pode vir mais lento, para ele pode fazer ação mais rápido, rápido. entendeu? É bem É relativo. teste mesmo, né? Isso. Mas a Samia sempre usou essas que você Aham. usa. São maravilhosas. São ótimas Dentro do hospital só usam essa, né? O hospitalar só usa NPH e regular Tanto mesmo. que, às vezes que eu já precisei me internar, inclusive na época do Matheus Filho, do luto, eu fui no hospital e eles prescreviam, né, insulina, a glicemia alta, mas essa vez eu não vou falar porque eu fiz de propósito, enfim. E aí eles já queriam me prescrever a NPH. Eu falei, calma, chama o médico aqui, eu tô com a minha insulina, tô com a minha Humalog, eu vou aplicar ela, tantas unidades, eu já sei. Porque a sensibilidade à insulina também é muito diferente, né? E é uma coisa que a gente tem que falar também sobre a importância do exercício físico. Porque o exercício físico ele vai melhorar muito a absorção da insulina. Então, por exemplo, hoje em dia eu não estou nas minhas melhores condições. Então, eu estou com uma certa resistência à insulina que eu tenho que usar mais insulina do que eu normalmente teria que usar, né? Então, essa questão do exercício é muito importante. Mas no hospital, assim, eu prefiro já fazer a contagem certa com os valores que eu tenho, porque muitas vezes eles vão seguir uma tabela que aí eu vou ficar o dia inteiro e não vai... Essa não tabela vai... é terrível. Nossa. Fala um pouco da... Nós estávamos falando da humanização, né? Como foi pra ti? Então, a Esté, quando nós fomos para o hospital, nós fomos para o hospital particular. Então, foi bem rápido o tratamento, né? O endócrino pediátrico já entrou, né? Mas eu, sinceramente, hoje, que eu já conheço mais um pouco, faltou mesmo o conhecimento especialista em DM1, né? Endócrino pediátrico, especialista em DM1. A mesma coisa aconteceu com o nutricionista, né? A nutricionista pediátrica, ok. Ficamos um tempo com ela e é só o básico. Eu não sei se tu sente isso, mas é muito diferente. Agora a gente teve a oportunidade de ir em uma nutricionista DM1, especializada. Aqui de Manaus. Isso. E assim, o tratamento é muito diferente. É muito diferente. Você vê uma diferença gigante. Então, o que eu acho que falta, tanto acredito que no SUS, né, também, como no particular, é esse cuidado mesmo, é o especialista, porque é muito diferente um especialista, um endocrinologista pediátrico, e o que é especialista em diabetes. Faz muita diferença. Nós sentimos na pele essa questão, não foi, amor? É diferente. Da falta de profissional aqui em Manaus. Eles abordam de forma diferente. As soluções que você busca, você não consegue com quem não é especialista. Então, assim, fica muito mais difícil. O tratamento fica difícil. Não só em Manaus.
nosso Brasil, infelizmente. Uma falta de conhecimento referente ao diabetes tipo 1 muito grande. Eu sempre digo assim, 90% do SUS, né? Eu falo do SUS porque eu vivo no SUS, e, não sabem. A gente tem testemunhos de mães aqui, que tem um hospital aqui dentro do Amazonas que fala assim, não tragam seus filhos para cá, porque a gente não entende do diabetes tipo 1. Então, eu acho isso um absurdo, né? Você precisar da unidade de saúde e você ouvir um absurdo desse. Então, nós precisamos falar, nós precisamos ser vistos, nós precisamos fazer algo, porque essa causa não é só minha, não é só dela e nem dele, essa causa é de todos. Então, a gente tem uma PL, né, que foi vetada em janeiro, infelizmente, mas a gente está lutando para que a gente, porque eles acham que diabetes não é deficiência. Não é deficiência, né? E agora fizeram outra pauta, um absurdo, a pauta que querem que a gente aceite de goela abaixo, mas as pessoas precisam entender, principalmente os profissionais de saúde, o que é diabetes tipo 1, que não é tudo igual, né? E que insulina é vida. Não é brincadeira, não é um remédiozinho que se eu for lá na unidade, vem amanhã, mãezinha, buscar. Não é assim. E a gente tem muitas mães que passam por isso aqui. Então, nós do Vidas Tipo 1, nós somos chamadas de mãe pâncreas, né? A gente tem essa comunidade chamada Vidas Tipo 1. A gente tenta fazer esse trabalho, né? Buscar mães que não sabem praticamente de nada, como a gente descobriu duas antes de ontem, que a gente fica assim com o coração partido, porque estão dentro da unidade de saúde do estado, da prefeitura, e não tem um acolhimento que tem que ser feito, entendeu? E isso é uma realidade, infelizmente, né, é uma realidade que a gente aqui, obviamente, está falando de vocês como mães pâncreas, mas assim, eu já trabalhei muito em hospital, assim, também em SUS, e a gente observa realmente essa questão de, às vezes, muitos idosos que têm aquele diabetes tipo 2 que já não conseguem mais somente com alimentação, com medicação via oral e precisam da insulina. E quantas vezes eles não vão num posto de saúde e recebem um não? Isso, é exatamente isso que você falou, para voltar outro dia para ver se tem. E não é uma doença que consegue esperar. Né? Eu, desde quando eu tive o diagnóstico, se tem uma coisa que eu não saio de casa sem, é sem insulina. Eu posso sair sem o celular, mas eu não saio sem a insulina. Porque não, não tem como. É o kit da vida, né? É o pâncreas artificial. Exatamente. Eu também, por exemplo, assim, eu já vi que a Sami, ela faz uso da bomba. Eu nunca tentei me adaptar. Uma coisa assim que eu vejo que foi Vai mostrar aí? Vou mostrar. Tu quer explicar um pouquinho? Explicar como que o pessoal de casa? Eu vou já entrar nesse assunto rapidinho. Tá. Nossa modelo tá uma coisa que eu notei, o meu diagnóstico ele foi em 2007, 2008, não lembro agora, 2007, 2008, que foi há 18 anos atrás. Mas na época, qual que era o tratamento? Era usar o glicosímetro, furar o dedo e colocar a insulina. Eu tava de 12 para 13 anos. Então, na época, para mim, a maior dificuldade sempre era furar o dedo. Tem uma coisa que eu odiava, era furar o dedo. Colocar a insulina, coloco 10 vezes, quantas vezes for necessário no dia, mas realmente os testes, furar o dedo assim, eles dificultavam a minha vida. Eu cheguei a internar em 2011 com cetoacidose, cheguei a ter um quadro de cetoacidose, fiquei uns dias na UTI, porque nessa época, obviamente, estava na adolescência, então foi uma doença que me pegou na transição, então juntou com a rebeldia, juntou com falta de conhecimento, então assim, eu tomava refrigerante, comia, não fazia nada da forma certa, por não ter conhecimento, por juntar com toda essa questão da fase mesmo, mas eu notei que o que virou a chave no meu tratamento foi o sensor. O sensor eu uso desde 2016.
foi quando chegou no Brasil. Hoje em Brasil. dia, a gente está com o Libre 2. Mostra, Mostra. Na Europa, a gente já tem o Libre 3 há muito tempo. Já tem pelo menos uns 2, 3 anos que tem o Libre 3. Que ele é um pequenininho, terço né? do tamanho. É o mundo da tecnologia terço do diabetes, do né? tamanho. Tem Já vi. tudo. E a bomba, como eu falei, eu nunca cheguei a tentar porque não via necessidade. Eu sempre consegui controlar a minha hemoglobina glicada. Depois dessa fase da citoacidose, ela sempre foi boa, 5 e poucos. Às vezes vai Olha, pra 6. ótima. Né? Mas, Um sonho, né? mas também às custas de muita hipoglicemia, que é uma coisa que não é o ideal, mas meu organismo ele já é acostumado. Pelo menos uma vez por dia eu tenho hipoglicemia, mas já de Acho forma, que é normal, né? de forma controlada. Mas eu queria saber de vocês como que funcionam essas tecnologias, tanto a questão da bomba quanto a questão do sensor, o que isso trouxe de marco para vocês e quanto que isso ajudou no tratamento também. Vou falar do sensor, né? Que a Estela usa caneta. É o sensor do Alfred. A Estela começou a usar o sensor uns 6 meses após o diagnóstico. É um sensor igual o teu que ela usa? Ah, tá ali. O dela tá até melhor que o meu, porque isso daqui, quantas vezes eu já não perdi batendo em quina? Não deixo Meu sem Deus do adesivo. céu. Pode colocar Ele adesivo. pode cair. Qualquer Porque, coisinha se bater, dá na quina. Essa aqui então, qualquer coisa ela tá esbarrando na porta. Eu falo, não, amiga, 300 e não. Mas se não tivesse o sensor, não esbarrava, né? É incrível. Então, assim, o sensor pra gente, quando veio, eu já tinha visto, já tinha estudado alguma coisa, né? Eu tava, na época, eu saí procurando informações e aí achei um curso que eu consegui fazer. Então, quando ela começou a usar o sensor, eu já sabia mais ou menos como interpretar o sensor. Porque o que a gente fala muito é que não adianta você ter a melhor tecnologia se você não sabe usar. Não adianta você ter a melhor insulina, não adianta você ter a melhor bomba se você não sabe usar. Porque a gente fala que é mesmo que a pessoa está dirigindo uma Ferrari e não saber dirigir. Não vai servir de nada. Então, quando ela começou a usar o sensor, eu já tinha um conhecimento. Então, eu fui só adaptando, porque a gente segue um início, né? A gente fala que não tem receita pronta para o DM1. Cada um é de um jeito, né? O organismo funciona de forma diferente, as pessoas são diferentes. Então, quando ela começou a usar, que eu vi como que eu tinha que fazer, eu fui adaptando para ela. Então, assim, ajudou muito porque, querendo ou não, foi no começo, né? 6 meses estava bem recente. Então, assim, foi um início bom, porque eu já entendi algumas coisas e aí eu fui vendo como funcionava o organismo dela, em que momento que subia. Hoje a gente já consegue fazer isso, prever. A gente já consegue prever uma subida. Por conta das tendências, né? Isso, a gente já consegue prever, então a gente já consegue diminuir bastante aí os picos, uma hiper, né? Uma hipo. Então, é muito bom. Eu acho que quem sabe usar o sensor, eu acho que não tem quem não consiga, né? Com o tempo você aprende, você consegue conhecer o seu corpo, né? A gente, no caso, o corpo dos nossos filhos, né? Ela também já sabe, ela já consegue fazer alguma coisa ali. Olha, mãe, eu acho que é assim. E aí a gente conversa muito, a gente, pela idade dela, já facilita muito. Né? Isto é inteligente, né? Já facilita Ela ajuda muito. a mãe dela. Ela já foi até contratada, gente. Ela vai vir na próxima com a gente de novo. A Dela é vida muito boa. de um DM1 é uma vida de matemática, né? Sim. Se você Precisa não ser falado. Se você não souber matemática, Matemática básica, não vai conseguir. vai conseguir. Então, contagem de carboidrato, né? Contagem de fibra, contagem de gordura, proteína. Já pensou? Eu era péssima em matemática na minha escola. E aí eu tive que, de uma hora para outra, assim... Aprender, senão eu não Esse vou cálculo eu conseguir ainda não ajudar. sei, mas eu fico bem de olho no celular. O que é importante falar também, né? O celularzinho da Esté sempre tá do ladinho dela. Tá com Está pitando, 301. Não tinha número. Quer fazer uma pausa? Não, pode. Tá tudo bem? Ela vai corrigir. A bomba Aí é vai automático. corrigir. aqui. automático. Tem insulina ativa, né? Entendi. Claro. Claro, pode falar. Uma curiosidade minha é que eu faço uso da insulina rápida, que é o Humalog, e a minha basal é a Tresiba. E uma curiosidade minha é que eu sempre usei a caneta. E
desde o início do meu diagnóstico, eu nunca fui contra, tipo, a ideia. Quando eu recebi o diagnóstico, eu pausei um momento, aí eu falei, tipo, tá, e agora o que eu faço? Então, Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu ouço muito o que o Matheus fala, que ele meio que se revoltou, é a palavra certa, mas teve uma resistência, né, no entendimento e tudo, ali adolescente, ele conta que foi a transição. Como foi pra ti? Tu descobriu com 10 anos, ainda era uma criança, mas hoje você já é uma pré-adolescente, uma adolescente. Como que é a tua cabeça hoje no entendimento do que tu tem que fazer, do que tu não pode não, porque eu acredito que não tem nada que tu não possa fazer, mas alguma coisa que te limite, assim, como que fica a tua cabeça? E até também como é que é na escola pra explicar. O que é isso? Ninguém nunca tentou tirar, não? Porque já aconteceu com ele. Já tinha uma piada pra fazer sobre isso, tinha uma história pra contar sobre isso. Na primeira pergunta que você me fez, desde o início do diagnóstico, quando eu recebi, assim, a notícia que eu ia ser diabética tipo 1, eu não tive uma resistência, eu não fui contra a ideia, eu não chorei, eu não fiquei com raiva, eu só pausei assim e eu fiquei muito pensativa. Mas tu tinha noção do que era ou zero? Mais ou menos. Eu sabia um pouquinho, mas ao mesmo tempo também eu não sabia completo. Não sabia que tinha 2 tipos, só sabia do tipo 2, não sabia que tinha o tipo 1. Mas eu também nunca fui contra a ideia, então eu meio que tava de boa ali. Quando eu recebi as limitações, que seria a insulina, o uso do sensor e também as coisas que eu meio que não podia comer, eu comecei a ficar só um pouco ali, um pouco triste, algumas coisas assim, mas a minha mãe sempre foi me acalmando mais nessa situação. Hoje em dia, agora que eu faço uso do sensor, eu às vezes ainda na escola faço algumas correções sem avisar minha mãe pra quando eu vou comer, mas eu não como o coração da mãe. Eu não como coisas na escola sem aplicar, eu sempre vejo carboidrato, aplico e como, então eu sempre faço esse esquema. Na escola também tenho muitas amigas que me apoiam e eu sou muito grata a elas, inclusive tem uma amiga minha que se chama Sophie e que... Beijo, Sophie! Beijo, Sophie! Parabéns pras amigas da... Parabéns! Ela foi uma amiga impressionante, porque ela se especializou de verdade. Ela sabe quando a minha glicemia tá boa, quando não tá. Ai, que fofa! Ela sabe que o que é hipo e hiper. Ela sabe qual é uma dose boa de... Eu acho que ela tá sabendo mais que eu preciso fazer um curso com ela. Eu não ia falar, mas eu pensei. E ela sempre também vê se as coisas têm açúcar ou não. Então, tipo, é uma coisa muito legal, assim, que eu achei dela. Assim como temos minhas amigas que são bem, assim, que me ajudam bastante, também temos comentários desnecessários. Sim. Eu Se agora... quiser falar, por favor, Sim, que ia ser uma pauta também. Sim. Eu agora tô na minha semana de prova e sim, todos os professores sabem que eu tenho diabetes tipo 1 e sempre deixam fazer essas pausas assim, mas também a gente tem comentários que eu não ligo muito sobre os comentários negativos, né? Agora que a gente também foi conversar com minha nutricionista, ela me acalmou nisso, mas também ainda assim, porque foi ontem ou anteontem que a gente tava fazendo prova e aí eu fui, meu celular apitou, que era pra eu fazer uma correção, eu fiz correção e voltei pro meu lugar, minhas amigas perguntaram se estavam bem, eu falei que tava tudo bem, e do outro lado da sala eu escutei 2 colegas minhas, que eu não vou falar o nome pra não causar confusão, né? Não precisa. Depois tu fala pra gente, a gente vai lá tirar essa situação. E elas falaram, tipo, elas são aquelas meninas debochadas da sala, né? A gente não fala muito sobre isso. Elas falaram tipo, num tom meio de deboche. Ah, queria ser diabética tipo 1 também, pra usar celular na sala de aula. Aí a minha amiga, super paciente, ela falou bem assim, comentário desnecessário o nome. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, elas acham que é legal, né? Aí eu comecei a rir. Ah, que bom que tu leva que elas acham que é legal. Isso é muito... Eu não fico muito triste, eu fico mais com raiva. Só que aí eu seguro assim, aí eu fico falando tudo que eu penso, só que, tipo, na minha cabeça eu posso falar, tipo, não fala. É isso mesmo, isso é. E se sentir vontade também fala. Tem uma hora que a gente tem que dar de doida. Verdade. Parabéns pra você pela sua maturidade realmente nesse tratamento, porque assim, colocando aqui alguns exemplos negativos, no caso, eu durante a escola, eu tinha vergonha de diabetes. Eu sempre pensei, será que eu vou conseguir me relacionar? Será que minha parceira vai aceitar o meu diagnóstico? Eu te aceito, meu amor. Eu te aceito. Agora também. Eu sempre tive esse receio. Então, na escola, eu nem levava insulina, pra você ter ideia. Não levava insulina. Questão da vergonha, né, amor? Por conta da vergonha. Tem muito bullying na escola. Eu comecei a realmente cuidar, como eu falei, lá pra... Um pouco antes de 2000, foi mais na época da faculdade. Na faculdade eu desapeguei um pouco já dessa vergonha e foi quando eu comecei a sempre sair, sim. Então, assim, essa questão dela já ter essa maturidade é algo impressionante, é algo extremamente favorável para ela.
Assim como a gente pega, por exemplo, ela com diagnóstico de 10 anos, então já vai conviver, já está com maturidade para conviver o restante da vida, a Sâmia também, a gente sabe que, obviamente, quanto mais novo você tem esse diagnóstico, mais difícil é para uma mãe. Não tem como você imaginar o seu filho pequeno, você tendo que fazer a aplicação de insulina, fazer tudo isso. Então, eu imagino que seja algo extremamente difícil de lidar. Né? Mas, por outro lado, é uma criança que ela já vai se preparando ao longo da vida. Né? Então, ela já vai desde cedo sabendo o que pode, o que não pode, o que é mais saudável para ela. Então, tem esses dois lados. Né? Tem um lado de você já ter uma maturidade, mas quando você descobre mais cedo, apesar de ser pior, a longo prazo acaba sendo mais tranquilo, porque vai diluindo, né, toda essa experiência. A Esté, eu fiquei bem surpresa, né? Porque ela estava bem próxima de fazer 11 anos. No mês seguinte ela fazia 11 anos. E aí, quando aconteceu, eu fiquei bem preocupada no início, não vou mentir, porque ela levava assim, eu via que ela levava tudo muito numa boa. E pra mim, eu pensava assim, gente, isso não é normal. Será que ela tá tendo real noção, então, né? Não, pra mim, assim, será que ela ainda não entendeu ou será que ela tá guardando isso? E uma hora isso vai explodir, então é preocupante. Vocês chegaram a fazer acompanhamento com o psicólogo? Aí fui com o psicólogo, porque eu fiquei muito preocupada, né, com isso. E aí a psicóloga fez as sessões com ela, tudinho, e aí depois ela veio conversar comigo. Ela falou assim, mãe, tá tudo bem. Ai, realmente bom. Ela tá bem, ela entendeu a condição dela, ela não tem vergonha no colégio, ela faz a aplicação direitinho. Ela é normal pra ela ela aceitou. Sobre vergonha, tem até uma história que o Matheus, acho que tu não ia contar sobre isso, mas eu me sinto à vontade pra falar. Ele fala que... Você não vai falar, mas eu vou. Ele fala que ele tinha vergonha de se aplicar, né? Levantar a camisa, fazer a aplicação e tudo mais. E aí uma namoradinha dele da época da escola também era da faculdade, também tinha diabetes, e aí ela levava numa boa, e isso te inspirou, assim, a largar de mão e fazer a aplicação ali. Então, é legal também. Ele, no caso, teve a namorada que tirou tinha a mesma condição e tirou essa vergonha dele. Eu não sei se tu teve em algum momento ou se pra ti é tranquilo. Essa parte da vergonha, eu realmente, impressionantemente, eu nunca tive vergonha. Eu me sentia bem fazer aplicação, eu nunca realmente pensei que as pessoas pensavam. Na verdade, eu nunca liguei, na verdade. Eu sempre fiz aplicação, eu sempre medi minha glicemia. Quando alguém perguntava, eu falava de boa o que era. Eu explicava um pouquinho ali, né, pra pessoa não ficar muito em dúvida, mas também de alguma forma que eu não fosse meio grossa. E então, realmente eu nunca tive vergonha, eu nunca tive receio de cuidar da minha saúde, eu nunca tive... vergonha mesmo, aliás, minhas amigas ficaram meio curiosas também no começo, mas eu expliquei tudo, assim, e é por isso que também me encorajou a não ter vergonha. Então, eu sempre nos lugares, eu aplico, eu faço as coisas que é pra fazer. Pode falar. Não, é isso que a gente tenta ensinar, passar para os nossos filhos, né? Não ter vergonha, isso não é motivo, né? Mas, infelizmente, o mundo lá fora... é cruel. Faz com que as crianças, os adolescentes se sintam dessa forma, né? Uma vez a nutricionista da Samia falou assim, mãezinha, o bom, eu vou dizer o bom, um lado bom, é que ela ainda é um bebê. Então, ela precisa se frustrar. Ela tinha 3 aninhos, né? 2. Para que ela aprenda, né, a se defender, saber o que é certo, o que é errado. Então, vamos partir disso. Né? Não é porque ela é bebê que você vai dizer sempre sim para ela, que você vai omitir as coisas, não. Você vai começar agora a ensinar o que é certo, o que é errado, né? Para que quando ela cresça, ela consiga se defender e consiga se cuidar. Então, isso é muito importante, né? Então, eu admiro, não sabia assim de pertinho, né, Gia, a história dela. A primeira vez que eu vejo ela falar, e ela fala bem, né? Fala bem, parabéns. Né, que a Gi fala que ela é um pouco mais tímida, né? Mas fala mais que a mãe. Mas ela fala muito bem. Então, isso é importante, né? Os DM1 adolescentes são os que mais sofrem bullying na escola. Então, eles não tomam insulina escondido da mãe, né? Não falam na escola por vergonha, não querem mais usar blusa aqui, porque aparece o sensor, não querem mais usar um shortinho porque tem um sensor na perna. Então, isso tudo é muito ruim para os nossos filhos,
Muito. E aí, nós entendemos o lado da Esté, mas como que é o teu lado como a criança, um bebê? Ela tem só 5 anos. Como que são as tuas noites? Porque assim, o Matheus, o celular dele tá ali, às vezes ele não acorda. E aí eu vou, mexo com ele, amor, tá alto, tá baixo, ou eu dou um doce pra ele, eu não sei fazer o cálculo. Então eu acordo assim, e ele dormindo mesmo, não sei, magicamente ele faz e ele se aplica. O dele é automático. E no teu lugar, como mãe de uma criança de 5 anos? Antes eu não dormia. Até a gente começar a usar o sensor, eu não dormia. Eu parecia um zumbi. Não conseguia dormir, de fato. E aí depois foi melhorando quando a gente conseguiu colocar o sensor todos os meses. Diminuiu 10% ali da preocupação nas madrugadas, né? Mas a Sâmia foi uma criança também extrovertida, né? Fala com todo mundo, ela é um ligada amor. no 520, mas ela nunca aceitou. As furadas, a colocação dos sensores, ela nunca aceitou. Eu acho que no caso de uma criança do tamanho dela, o sensor dificulta um pouco. Até porque corre, brinca, se bater em algum lugar. Nessa questão não dificulta, porque tem protetor, a gente pode proteger, entendeu? A minha dificuldade é de colocar os insumos nela, ela não aceita, de jeito nenhum. Então, por isso eu fiz o esforço dos sensores e depois eu entrei na justiça para a gente ter a bomba de insulina e graças a Deus a gente está com 6 meses com a bomba de insulina, que é qualidade de vida. Tecnologia não é luxo, é qualidade de vida para a vida de um diabético tipo 1. Então, eu já consigo dormir direito, né? Quando a bomba apita, eu acordo. Mesmo não apitando, eu tô lá, parece que já é automático, né? A gente E ela sabe também, né? Acabou de acontecer aqui, ela já sabe. Tava sem número, mãe. Quando eu vou no mercado, que ela fica com a tia dela, que mora do meu lado, e a bomba apita, e ela vai lá, eu sei, tia, mexer. Ela, Sâmia Heloísa, tu não sabe mexer. Sei sim, tia. Aí, então, ela já sabe algumas coisas, né? Eu vou ensinando. Mais uma preocupação, desculpa, amor, mais uma preocupação pra ti também, porque não é qualquer pessoa que tu pode deixar tua filha, né? Não. Pra essa liberdade, no caso da Estela, já consegue ficar, já é maior, ela é independente nesse sentido, assim, à medida do possível, mas a Sâmia não. Não, na escola eu fico com ela na parte da tarde. É importante falar, como que é ela na escola? Graças a Deus, a escola, que a Sâmia é o primeiro ano dela, ela foi acolhedora. A escola da CEMED, da CEMEI, né, da prefeitura, e é uma escola que me acolheu. Graças a Deus, mas a gente tem vários testemunhos em Manaus que não é assim. Tem mães que é até difícil falar porque é humanidade, né? Se você não tiver empatia ao seu próximo, você não vai ver coisa boa, né? Tem mães que ficam do lado de fora porque a escola não deixa entrar para ver a glicemia. O filho tem que botar o braço pelo portão e a mãe lá do outro lado, no sol quente, furando o dedo do filho. Então, né? Cadê os nossos governos que não vê isso? E a gente está falando todo dia na internet, né? Todo dia a gente fala no Instagram, todo dia a gente tenta expandir isso, mas a luta é grande. A impressão que dá que é realmente o que acontece. Infelizmente, é a falta de... o que falta? Conhecimento. Falta, eu acho que... Espaço também para vocês falarem, né? Educação em diabetes. O que falta é a educação em diabetes. Falta o Estado fazer uma educação em diabetes para todo mundo, nas escolas, dentro dos hospitais. Quando a gente sai com a criança do hospital, o médico te dá a receita, tá aqui, tu vai aplicar isso, ela vai comer isso e pronto. Então, quando você chega em casa, você vai seguir aquilo ali. Só que vai chegar uma hora que não vai mais dar certo. Porque vai mudar, a criança está crescendo, a criança está ganhando peso, a criança está entrando na puberdade, né? Então, assim, muda muito. E aí a gente fica perdido. E agora? Não está dando certo como estava dando. O que eu tenho que fazer? E aí você vai num posto de saúde, você vai no médico, ele não sabe te explicar, porque ele também não tem conhecimento. Ele não sabe dizer para ti. Ele só fala assim, aplica.
Só isso. Aplica insulina e dá folha pro menino comer. Folha, maçã, ovo. O menino não vai viver disso pro resto da vida. Mal ele sabe que é mais de Não 40 vai. fatores que pode subir a tua glicemia, Isso, né? que impactam no resultado da glicemia. Quando eu fui no médico pra gente começar, porque eu já queria entrar com a contagem de carboidratos para Esté, né? Porque fica mais flexível, né, a alimentação. E quando eu fui, eu já sabia como era, porque eu já tinha feito o curso, eu já estava estudando, então eu já tinha um conhecimento. Mas eu queria que o médico me explicasse algumas informações que ele tem que passar para poder levar para a nutricionista e a nutricionista adaptar. Então, quando eu fui, isso é muito engraçado de contar, gente, é inacreditável. Até hoje eu fico passada, mas aconteceu. Cheguei até ele e falei para ele o que eu já tinha estudado, o que eu conhecia e que eu queria começar a fazer a contagem de carboidratos. E aí ele desconversava o tempo todo e eu não entendia, né? E voltava no assunto de novo, ele desconversava. E aí no final eu falei assim, pois é, mas aí você vai me dar as informações para levar para nutricionista, para a gente começar a contagem de carboidratos? Aí ele falou assim, mas o que é que você quer? Eu falei, eu quero as informações, eu quero fotossensibilidade, eu quero a relação insulina-carboidrato dela para me poder, né? Só que isso eu já estava fazendo por conta. E aí ele falou assim, leva as informações que você tem para nutricionista, depois você volta comigo. Eu fiquei assim, gente... Ele era endócrino? Pediátrico. Mas não entende da doença, né? E aí eu fiquei assim, eu fiquei surpresa e eu te falei assim, não, tá errado isso, tá errado. E aí eu fui na nutricionista, conversei com ela, ela falou, mãe, realmente as informações que você precisa, quem tem que passar é o endocrinologista, né? Eu só vou adaptar. Isso. Mas como tu já tem essas informações, porque tu já tá fazendo, então a gente vai começar a partir daqui. E aí foi a partir daí que a gente realmente entrou, deixei a tabela, né? A contagem fixa, né, que eles falam, a tabela fixa, e aí a gente já começou a contar de carboidratos. Mas se fosse depender do médico, até hoje estava em tabela fixa. É bom a gente entrar nesse assunto da contagem de carboidrato, porque também é uma coisa que mudou muito assim a minha vida. Porque, cara, nossa, esse episódio, se deixasse aqui, eu ia ficar a tarde inteira falando. É muita coisa. Não, são 18 anos pra falar. E quem não vive, nem entende. Antes do Matheus, assim, não era a realidade, eu então, não assim, sabia. só pra gente contextualizar um pouco, né? Eu não sou endocrinologista, obviamente, eu nem tenho a propriedade pra falar. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, tu entende muito mais, né? Mas assim, quando a gente fala em diabetes, a gente fala num mau funcionamento do pâncreas, tanto pra cima quanto pra baixo. Então, quando elas falaram dos sintomas que elas deram entrada no hospital, a gente fala de polidipsia, poliúria e polifagia, que seria sede, urina e fome, né? Isso são sintomas associados a uma glicemia alta, mas o diabetes não é apenas isso. Isso é um risco que a gente tem a longo prazo de comprometer os órgãos. Se você tem uma glicemia alta por longos períodos, você tem um risco de comprometimento dos órgãos. Porém, o maior risco que a gente tem de vida é a hipoglicemia. A hipoglicemia é quando o nível de açúcar ele está abaixo. Isso daí pode acontecer de forma imediata, assim, que é uma emergência médica. Chega a ser uma emergência, assim como a cetoacidose, que é aquele quadro que eu comentei, também é uma emergência. Mas, assim, essa questão, a gente até conversa assim, né, que uma época eu estava definindo para ela. Viver com diabetes é como se você estivesse sempre em cima de uma gangorra, tentando equilibrar. Você não pode nem estar lá em cima, nem lá embaixo. Então, você tem que fazer essa contagem. A questão da tecnologia, você fala do celular, é extremamente importante. Eu sempre estou com o celular no bolso. Se ele começa a vibrar aqui do nada, eu já sei o que é. Eu já sei que está ou alta ou está baixa. Hoje em dia, eu já consigo diferenciar pelos sintomas, sabendo se ela está subindo, se ela está descendo, mas nem sempre foi assim. O que aconteceu, se tu comeu, se Sim, não comeu, né? Exatamente. Já dá pra... Então, é muito importante a gente falar sobre isso também, porque entrando nesse tema da contagem de carboidrato, aí a gente chega naquele assunto lá que, para mim, é algo que até hoje eu tenho que lidar. Mas você é diabético, você pode comer isso? Eu, assim, fazendo um relato, como eu falei, eu não sou o melhor exemplo para ninguém. Eu não tô falando, não sigam o que eu faço, mas assim, quando eu quero, porque eu gosto muito de doce. Tem uma coisa que eu gosto é doce. Quando eu quero... Tu gosta também?
Eu pego, Eu também. eu pego uma lata de leite condensado e eu tomo ela inteira. Nossa. Inteira. É uma lata de leite condensado e um copo d'água. Porque Sabe o que eu você sei faz? exatamente Faz a quantidade. contagem Exatamente de carboidrato a quantidade. e come a lata todinha de leite E condensado. não sobe. Eu como leite condensado. O problema que eu tenho hoje em dia é pizza. Pizza é muito difícil pra mim. Mas de resto, Cada gordura, né? massas no geral assim, é muito difícil, ainda mais à verdade. noite. Né? Se eu comer Não, à madrugada, noite. vai acordar. Inclusive, a gente fez isso essa A semana. gente evita. Mas de vez em Não quando a siga gente o meu faz. exemplo. Mas assim, eu não me limito a comer nada. Se eu tenho vontade, eu como. Obviamente, se a minha glicemia estiver alta, aí eu não vou comer. Mas ela estando dentro dos padrões, eu vou saber fazer a contagem, eu vou fazer certinho. Eu não sou irresponsável a ponto de não Certo, fazer. E também é. não indico que as pessoas façam sem o conhecimento. Mas como eu tô falando, eu tenho muito mais da metade da minha vida eu já tenho diabetes. Então eu sei realmente tudo que acontece com o meu corpo. Ninguém melhor do que eu para saber Sim. isso. Com certeza. E aconteceu Mas- hoje de manhã, né? Ou a gente se arrumando pra vir pra cá, É, tava alta. hoje o que aconteceu? Hoje eu acordei, a glicemia estava em 110, só que aí eu fui resolver coisa de trabalho no computador, acabei não tomando café e esqueci de colocar minha insulina, a Alantos, que eu tô com a Alantos agora. E aí, a gente sabe que também é uma outra coisa, porque são muitos tópicos, mas assim, a sensibilidade, a questão da aplicação do carboidrato pela manhã, com o fenômeno do alvorecer, pela liberação de corticóide que a gente tem, é muito maior. Então, por exemplo, algo que eu vou colocar, sei lá, 3 unidades durante a tarde, início da noite. De manhã eu tenho que colocar 7, 8 unidades. Então, assim, esse corticóide ele é produzido. Então, mesmo se você acordar e não comer nada, às vezes você tem que colocar insulina. E foi o que eu não fiz hoje. Eu acordei 7, 8 e pouco da manhã, não coloquei insulina. Aí quando eu fui ver, fiquei longe do celular, perdeu o Bluetooth. Aí quando eu fui ver meio-dia tava em 250. Falei, putz, e sem eu ter comido nada. Então tem muito desse preconceito que você virou diabético porque come muito Comeu doce. muito doce. Não pode comer açúcar. Então a gente sabe que são muitas variáveis, e é isso que eu queria falar com vocês, assim, saber quais foram os maiores absurdos que vocês já escutaram, né? Por exemplo, mas que esse para mim é o clássico, você é diabético, você pode estar comendo isso? Então isso acontece com uma certa frequência. Hoje em dia eu já relevo, eu respiro e respondo, não igual eu falo pra ela, não devo, mas eu posso. Não devo, mas eu posso. Então eu queria saber de vocês como que é essa experiência, como que vocês lidam com isso. Eu não sou muito de brigar, eu não me importo, porque é uma desinformação que a pessoa tem, entendeu? Então, tem mães que falam mesmo, mas não, eu prefiro explicar para ela que não é dessa forma, prefiro explicar para ela o que é o diabetes tipo 1, para não ter que falar palavras que possam machucar, algo do tipo, mas eu prefiro explicar. E eu explico de boa, sem ficar com esse agregar esse preconceito que eles têm, né? E querer, como é que se diz, juntar a 1 com a 2, que não é. Mas eu sou de boa, eu prefiro explicar. Às vezes eu falo até para o Matheus assim, nem todo mundo é obrigado a saber, infelizmente. Falta Isso. informação, claro. Eu me colocando no lugar de mãe de anjo, eu ouço também muitas coisas. Mas como eu prefiro, escolho viver? Nem todo mundo passou por isso, nem todo mundo vive, não é uma realidade, eu não quero, no meu caso, eu não quero que seja uma realidade pra ninguém, então nem todo mundo é obrigado a saber. E aí a gente vai, por isso que esse canal existe, por isso que vocês estão aqui, pra gente espalhar a informação correta, porque é o que falta, né? Se nem a saúde não tá sabendo direito, Nem né? os próprios Porque profissionais, as outras né? pessoas da sociedade têm o direito. Então eu prefiro ser maleável, explicar. Que é até bom pra pessoa entender. Quando eu já peguei pessoas para explicar e ficaram assim abismadas. Sério, mãe? Eu não sabia que a 1 existia, eu não sabia que era assim. Então, vocês já chegaram que na minha época também, que ainda não tinha muito essa distinção de tipo 1 e tipo 2, chegaram a oferecer algum tipo de chá pra vocês? Até hoje. Até hoje mesmo. Toma esse chá, Até pata de hoje, vaca, não sei o que. Já aconteceu uma coisa muito chata comigo na escola, que foi um dia, eu já contei isso pra minha mãe e ela riu bastante também. Deixa eu ver se eu lembro. Foi um dia eu tava na escola e eu tava em hiperglicemia, que na manhã minha glicemia tende a subir muito, então eu fui corrigir a minha glicemia
era o tempo de uma professora minha e ela começou, tipo, meio que ficar em cima de mim. Ai, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E eu sei que, tipo, as pessoas não sabem, mas os professores sabem que eu tenho esse diagnóstico. Aí eu falei, não, tá tudo bem, não precisa de nada não. E ela, tipo, ela começou a insistir muito em cima, tanto que eu sou muito tímida, você deve saber disso. E, tipo, eu fiquei meio que calada, assim, e ela conseguiu meio que me empurrar pra coordenação. Ou seja, eu fui meio que obrigada a ir pra coordenação, porque na cabeça dela não tava bem. E pra mim foi meio que muito chato, eu tive que constrangedor, sair né? da Ela sala. ficou bem mal. Eu fiquei bem mal quando eu cheguei em casa, porque meio que parou a aula e, tipo, com uma coisa que eu já sei fazer, com uma coisa que já é normal pra mim, e ela fez disso uma coisa maior, então eu realmente fiquei muito desconfortável. Pra mim foi uma coisa muito chata. Só uma história assim pra gente, eu achei ela uma das histórias mais engraçadas que eu já tive, assim, até meus amigos que estiverem acompanhando, eles vão lembrar. Um dia eu tava com os amigos num evento, e aí tava lá tranquilo, conversando, aí meu sensor no braço, aí do nada só sinto um puxão. Aí, o que acontece? Que ódio, mano. Eu amei a reação. Uma mulher chegou, Não. ela tirou e me entregou. Ela falou, tinha uma tampinha no seu braço. Meu Deus, eu já vi isso na A tampinha de internet. R$400. O apelido dele é Tampinha hoje. Eu já vi isso na internet, agora eu tô ouvindo Gente, pessoalmente. eu também já tinha ouvido. Eu já vi na internet. Inclusive, eu tô esperando o Pix, tá? Você que tirou. Meu Deus. Ai, gente. A tampinha de R$300. Jesus, exatamente. amado. Então, assim, hoje em dia, cada vez que eu vejo uma pessoa usando o sensor, eu fico mais feliz, porque eu sei que é uma informação que está se difundindo cada vez mais. E a gente né? começa a perceber, né? Antes, Sim. assim, eu nunca ia olhar pro braço de alguém, ou nunca aquilo ia me chamar atenção. Mas eu queria voltar aqui pro tópico que pra mim é o mais importante desse vídeo, que é vocês falarem desses projetos de vocês, né? O projeto de vocês, como que funciona, alguém que tá com esse diagnóstico, não tem acesso, como que faz para entrar, Uma mãe que tá... Exatamente, uma mãe, um pai que quer se inteirar da vida do filho, quer entrar. Eu inclusive, depois que tiver essa informação, eu vou passar para minha mãe. Não que ela precise saber, mas que talvez ela possa também agregar, ajudar, né? Porque assim, aqui é um canal que a gente preza muito pela informação. A gente quer dar realmente voz às pessoas. Então, por isso que a gente atende diversos públicos, diversos nichos, a fim de divulgar informação. Então eu queria que esse espaço ficasse aberto para vocês divulgarem o projeto de vocês, como que impacta, como que a gente pode indicar para pessoas, como que a gente pode ajudar, para que todas essas histórias chatas que a gente comentou, que elas não voltem a se repetir. Sim. Que ela vai falar que ela tem mais tempo que eu. Não. O Vida Tipo 1 é uma comunidade que nasceu há 3 anos. O Vida Tipo 1, lá nós temos mais de 100 membros no grupo do WhatsApp. E o grupo é para... A gente fala de comunidade, né? Ainda não somos oficial. A gente faz todo os projetos sem fins lucrativos. Mas o Vida Tipo 1 é para conscientizar dentro do grupo, para abraçar, para tentar ajudar, né, ensinar. Inclusive você também pode entrar, não só sua mãe, você Sim. pode entrar no grupo, porque lá aparecem várias perguntas que quem tem mais tempo consegue ajudar, né? Então o Vida Tipo 1 é para isso, né, para empatia, união. A gente tenta colocar tudo isso lá dentro do grupo. E eu acho que também um dos principais é a esperança, né? A Isso, esperança para quem isso. realmente recebe um diagnóstico desse, como a gente fala de muitos diagnósticos aqui no programa, que às vezes, como foi para minha mãe, que ela achava que ia me ter por somente mais alguns anos, mas eu tô aqui pretendo E vai ficar continuar, mais... se Deus quiser, por Pretendo muito continuar, tempo. faço acompanhamento. Antigamente eu fazia acompanhamento mais certinho, a cada 6 meses, fazia todos os exames, mas faço o fundo de olho, faço todos os exames que a gente tem que fazer de rotina, e graças a Deus nunca tive qualquer tipo de alteração. Então a gente segue realmente fazendo esse acompanhamento, né, que é tão importante para ter essa longevidade, porque antigamente
diabetes, ele realmente era um diagnóstico que você tinha um certo tempo de vida. Hoje em dia, graças à tecnologia, graças à evolução de tudo, a gente consegue ter uma vida 100% normal. 100% normal. Porque pra mim é normal usar insulina. Pra mim, se eu tiver que usar 10 vezes, é normal. Eu acordar de madrugada e corrigir, é normal. O importante é ter a saúde. Né? Então, eu tendo saúde, eu sou normal. Mas não deixa de ser uma condição que me dificulta, que me coloca numa situação que a gente requer uma atenção especial do governo, dos estabelecimentos, de tudo. E é por isso importante falar também da questão do veto. Né? Que isso realmente foi um golpe muito grande assim para toda a comunidade, para toda a comunidade. Eu já tava feliz, falar, pô, já vou e não pela questão pejorativa da deficiência, mas é que é uma doença invisível, é uma doença invisível que a gente precisa, tem os direitos e tem que ter essa correção, né? Que a justiça seja feita, que a gente consiga todos os nossos direitos para que crianças assim, para que adolescentes, para que adultos consigam ter a qualidade de vida que todos merecem, né? Eu tô impressionada, desculpa. Pode falar. Eu tô impressionada, sério mesmo. Porque essa criança, ela não fala assim, gente. Ela fala muito bem. Já tem um emprego, na verdade, viu? eu não vou Ela falar, pode ser a próxima influencer de diabética tipo 1. Gente, eu tô lendo, estamos eu tô conectados. impressionada de verdade, porque ela nem queria vir. Não, eu projeto para ela isso, na verdade. Eu acho que seria extremamente bom, frutífero, proveitoso para ela e para diversas pessoas que ela possa atingir, né? Porque a gente vê diversos blogueiros assim com diabetes. Eu sigo alguns, sigo Pâncreas Artificial, o Vida de Diabético, a Biabética, tem vários assim. Mas eu acho que é uma coisa que você pode adolescente, assim. pegar do limão e fazer uma limonada, né? Então eu acho que daqui a alguns anos, obviamente, você ainda tá nova, tudo, mas daqui a alguns anos eu acho que com a sua maturidade é algo assim que tem. E tudo até para dar agora certo. também, adolescente, porque a gente segue adultos, né? Adolescente até pergunta quem que tu segue, se tu quer indicar, deixar o arroba. Mas eu acompanho alguns. Deixa o teu então, que agora a gente tá aqui lançando uma nova influencer. É verdade. Já passo no meu Instagram depois. Sim, por favor, a gente vai colocar aqui Porque aí também, obviamente, sempre supervisionado pela mãe, a gente consegue, e você já consegue começando a compartilhar a informação do dia a dia, como que é, porque você vai atingindo um nicho que muitas vezes um adulto não consegue pegar. Eu planejo, Então- eu já planejo o meu futuro, que no caso eu queria muito ser enfermeira, então eu já planejo algumas coisas assim que eu posso fazer no futuro. falar Legal. da saúde, né? Então, como o Matheus falou, esse episódio nós passaríamos horas, era pra ter aqui umas 5 horas, né, de conversa, de informação correta, que como a gente falou, é o que falta, mas infelizmente chegamos ao final e, Esté, eu sempre finalizo o episódio pedindo pros convidados deixarem uma mensagem. Hoje eu peço pra você falar pra outras crianças, outros adolescentes que sentem vergonha, que acabaram de receber um diagnóstico, o teu ponto de vista e deixar uma mensagem, tanto para os pais quanto para criança mesmo. A minha mensagem é que mesmo se alguma coisa de errado, alguma notícia inesperada vem na sua vida, você nunca pode se deixar abalar pelo que vem pela frente, porque mesmo com obstáculos você pode se adaptar a tudo isso, mesmo que demore meses ou anos, acho que tudo pode se ajeitar. Que linda, fala muito bem mesmo. Ela vai ser uma contratada daqui, vou já conversar com a mãe dela. Tô disponível. Nós vamos, mais outra mensagem para finalizar. Eu vou receber agora a Kellen, vou pedir para ela deixar uma mensagem agora para as mães de bebês, né, de crianças, como ela é a mãe da Sâmia, que tem apenas 5 anos. Eu quero deixar aqui o arroba do nosso grupo, é Vida Tipo 1, @oficial, né? E quem quiser ajudar, né, a gente aceita doações, porque dentro do grupo a gente ajuda mães que não têm condições, a gente faz doações, né, então isso é fundamental pra A gente. gente faz troca de insumos também. Isso. Quem tem Legal. bastante fita, que precisa de insulina, e outra pessoa tem insulina e tá precisando de fita, então a gente faz essa troca também de insumos. Bom saber. Eu tenho até insulina para ceder também, tem bastante. E dizer também que vem um projeto novo aí do Vida Tipo 1, Ai, que legal. que é o projeto de levar
o diabetes infantil nas escolas, né? Que a gente precisa Legal. disso. Tem que começar dos gestores, dos professores e depois as famílias, né? E eu deixo aberto aqui o espaço do Magias Especiais, como a gente puder ajudar em episódios, informação, compartilhando, falando. Eu acho que esse projeto o Matheus vive isso, então, querendo ou não, também é meu, é do projeto. E o que a gente puder falar de informação correta, eu vou sempre bater nessa tecla. O Magias Especiais existe para passar a informação correta, trazer a vivência de vocês. E também eu me comprometo aqui a gente conseguir trazer um especialista para falar mais sobre isso também, né? Pra gente informar. Depois, se vocês puderem indicar todo profissional assim, eu faço meu tratamento há anos com a doutora Iê. Doutora Iê sem palavras para ela, sem palavras para a doutora Iê. A gente vai com ela também. Então, assim, a doutora Iê, ela, eu sei que como que o tempo dela é um pouquinho mais corrido, mas às vezes, talvez até conversando com ela, talvez a gente consiga ou trazer alguém também igualmente capacitado para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu sempre vou ter esse viés puxando para o diabetes. Então, falou de diabetes, está falando mais da metade de mim, né? Então, eu sonho com esse episódio para a gente viabilizar, né? Realmente trazer um profissional justamente para falar mais, né? Para a gente trazer à luz todo esse assunto. E o nosso, quem sabe que mais pra frente a gente vai receber a Esté como influência, né? Verdade. De repente. E eu ia esquecendo de falar o presente que a gente ganhou aqui da Sâmia, né? Nós Gosto ganhamos de vocês. Cada um ganhou, que lindo! Ela que faz, né? Ela e a tia dela, Ai, que Cimeia. bonitinho. Eu adorei, mas eu vou usar, tá aqui. Meu look, adorei. Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrada. Esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês, esse espaço é seu. O que vocês precisarem, estamos abertos para espalhar informação. Enfim, o Matheus também tá aqui aberto para 18 anos, para tirar dúvida, para participar, para agregar no que a gente conseguir. Mais uma vez, muito obrigada. Foi uma A gente que honra. agradece. E só deixar uma mensagem para as mães com um diagnóstico novo, né? E dizer que a gente sabe que o desespero bate na porta, né? No nosso coração, mas quero dizer que você não está só. A gente está aqui, né? O Vida Tipo 1 está aqui para ajudar, para acolher. Pode chamar a gente lá no Instagram que a gente tenta fazer um pouquinho, né? Para que a dor amenize, né? Perfeito. Obrigada. Nada. Eu sempre digo que cada história que passa por aqui muda um pouquinho da nossa forma de enxergar o mundo. E hoje não foi diferente. Hoje eu recebi aqui a Sâmia e a Kellen, a Esté e a Gi, e elas lembram pra gente sempre que o cuidado é diário, é real e é cansativo, mas também é cheio de amor e força. Isso. E aqui fica o convite. Compartilhe esse episódio com qualquer pessoa que ainda acredita que não pode comer doce, quem é diabético não pode comer doce, que existe, né? Isso a gente já falou por aqui. Porque informação também salva vidas e a gente acredita muito que a gente consegue finalizar, terminar com esses comentários sem noção. E estamos aqui para isso, existimos, esse espaço existe aqui para isso, para espalhar informação correta. Então, fica com a gente, mais uma vez eu peço para curtir, para compartilhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.